Olá, vamos iniciar a apresentação da nossa A3, da unidade curricular Comportamentos Químicos e Mecânicos dos Materiais. O tema da nossa apresentação é o uso da polialinina em semicondutores. Abordando um pouco sobre a polialinina, a PANI é um polímero condutor pertencente à família das polialininas, que são polímeros orgânicos conjugados. Ela é obtida através de um processo de polimerização da anilina, que é um monômero formado por um anel aromático de benzeno com um grupo de amino ligado a ele. A PANI é um material de interesse científico e tecnológico, devido às suas propriedades elétricas, ópticas e químicas. A PANI pode existir em diferentes formas químicas, comumente chamadas de formas de dopagem, que são obtidas através da dopagem do polímero com diferentes agentes químicos. Esses agentes químicos, conhecidos como os dopantes, podem ser ácidos, bases ou outros compostos que doam ou retiram elétrons do polímero. A dopagem é fundamental para conferir à PANI a sua condutividade elétrica. Abordando um pouco sobre a síntese da polialinina, envolve a polimerização da anilina, que é o monômero para formar as cadeias poliméricas. Existem diferentes métodos de síntese de polialinina, mas um dos mais comuns é o método de polimerização química oxidativa. A preparação de solução de anilina acontece quando se dilui a anilina em um solvente adequado, como o ácido sulfúrico ou o ácido clorídrico. Para formar uma solução de anilina, a concentração da solução pode variar dependendo das condições experimentais. A adição do agente oxidante à solução de anilina para iniciar a polimerização. O agente oxidante mais comumente utilizado é o persulfato de amônio, mas também podem ser utilizados outros oxidantes, como o peróxido de hidrogênio ou o dicromato de potássio. A proporção entre a anilina e o agente oxidante deve ser cuidadosamente ajustada para controlar a taxa de polimerização. Após a conclusão da polimerização, o produto polimérico é geralmente isolado através de filtração, lavagem e secagem. O produto final é um pó fino ou um precipitado que pode ser usado em aplicações posteriores. Abordando um pouco sobre o processamento, a polialinina precisa ser processada para obter a forma desejada para o chip. Isso envolve dissolver o polímero em um solvente adequado para se formar uma solução ou dispersão de um polímero em uma matriz sólida. O processamento pode incluir também técnicas de deposição como spin coating, que seria a fabricação de filmes finos sobre um substrato plano, impressão ou também pode conter a evaporação, para se obter filmes finos ou camadas uniformes de polialinina. O recozimento da polialinina pode melhorar a cristalinidade do material e, consequentemente, o desempenho do chip. O recozimento é um processo de aquecimento controlado que permite que a polialinina passe por rearranjos moleculares e aumente a ordem estrutural. Isso pode resultar em um aumento na cristalinidade do polímero. Dando sequência no processo, a litografia por emissão de elétrons, também conhecida como litografia por peixe de elétrons, é um método avançado de litografia utilizado na fabricação de dispositivos eletrônicos em escala nanométrica. Nesse processo, um feixe de elétrons de alta energia é direcionado para criar padrões em uma superfície sensível. O substrato, geralmente uma wafer de silício ou vidro, é preparado e revestido com um material chamado resist, que é sensível à exposição ao feixe de elétrons. Um feixe de elétrons é emitido de uma fonte de elétrons, como um canhão de elétrons.
esse feixe é controlado e direcionado para a superfície do substrato, onde os padrões serão criados. A exposição do feixe de elétrons no resist causa modificações químicas e/ou físicas na sua estrutura. Após a exposição aos feixes de elétrons, o resist é submetido a um processo de desenvolvimento, onde é removida uma parte do resist exposto ou não exposto, dependendo do tipo de resist utilizado. Isso cria padrões com alta resolução e precisão na superfície do substrato. Dando sequência, abordando um pouco sobre a fotolitografia, o substrato é preparado, limpo e, em alguns casos, revestido com camadas isolantes ou condutoras, dependendo do projeto do circuito. O fotoresist é aplicado sobre o substrato, em uma camada uniforme e fina. Existem dois tipos principais de fotoresist, positivo e negativo. O fotoresist positivo torna-se solúvel quando exposto à luz, enquanto o fotoresist negativo torna-se insolúvel. O substrato com a camada de fotoresist é exposto à luz através de uma máscara fotolitográfica, que contém o padrão desejado para o circuito. A máscara possui áreas transparentes que permitem a passagem de luz e áreas opacas que bloqueiam a luz. A luz exposta ao fotoresist altera suas propriedades químicas e físicas, tornando solúvel a parte positiva e insolúvel o negativo em determinados solventes. O substrato é processado em um revelador químico que dissolve o fotoresist exposto à luz. Isso resulta na remoção seletiva do fotoresist, revelando as áreas dos substratos que foram expostas e, portanto, alteradas durante a etapa de exposição. Falando um pouco sobre a dopagem, é um processo utilizado na fabricação de materiais semicondutores para modificar suas propriedades elétricas. Ele consiste na introdução controlada de impurezas ou átomos estranhos na estrutura cristalina do material, a fim de alterar a concentração de portadores de carga, elétrons ou lacunas, e assim controlar a condutividade elétrica. Existem dois tipos principais de dopagem: a dopagem tipo P, positiva, e a dopagem tipo N, negativa. A dopagem tipo P envolve a introdução de impurezas chamadas aceitadores que possuem níveis de energias mais altos em relação à banda de valência do material semicondutor. Essas impurezas criam lacunas na estrutura cristalina, tornando o material com características de tipo P. Quando a poliadenina é dopada com um dopante do tipo P, ocorre a remoção de elétrons do material, resultando em uma diminuição na condutividade. Exemplos de dopantes do tipo P para a poliadenina incluem compostos como o ácido dodecil-benzeno sulfônico e o ácido clorosulfônico. Por outro lado, a dopagem tipo N envolve a introdução de impurezas chamadas de doadores, que possuem níveis de energias mais baixos em relação à banda de condução do material semicondutor. Essas impurezas fornecem elétrons extras para a estrutura cristalina, tornando o material com a característica tipo N. Quando a poliadenina é dopada com um dopante do tipo N, ocorre a adição de elétrons ao material, aumentando a sua condutividade. Alguns exemplos de dopantes do tipo N para a poliadenina incluem compostos como o ácido tolueno sulfônico e o ácido camaleno sulfônico. A dopagem desempenha um papel crucial na criação de junções PN em dispositivos semicondutores, como diodos, transitores e circuitos integrados. A junção PN é formada quando uma região dopada tipo P é colocada em contato direto com uma região dopada tipo N. Essa junção permite o fluxo de elétrons de uma região para outra, criando propriedades de iodo e transitores de junção bipolar.
Falando um pouco da caracterização e os testes que o chip é submetido, após a sua fabricação, o chip precisa ser caracterizado e testado para avaliar sua propriedade e desempenho. Isso pode envolver a condutividade, a resistência, a resposta a estímulos externos, como luz ou calor, e outras características relevantes para a aplicação desejada. O chip de poliadenina pode ser integrado em dispositivos semicondutores e a integração pode envolver a interconexão de diferentes chips, encapsulamento para proteção e montagem em um substrato de placa. A integração em um dispositivo refere-se ao processo de incorporar componentes, circuitos e sistemas em um único dispositivo funcional. Na indústria de semicondutores, a integração é especialmente relevante, pois envolve a fabricação e montagem de dispositivos eletrônicos complexos, como chips e circuitos integrados. Bom, essa foi a apresentação da nossa A3 e do nosso template que foi montada. Agradeço a atenção de todos.